Ficção científica distópica lançada nos anos 80. Blade Runner de novo? Não, a gente vai falar de American Flag. Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso videocast semanal. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse clássico escrito por Howard Chaykin, um dos grandes autores aí ainda em atividade. Mas essa peça maravilhosa aqui foi produzida nos anos 80, no auge da paranoia anticorporativista da era Reagan, né? E ela tem tudo a ver com isso, né? Sim. Eu acho que, antes de tudo, o American Flag ele também é uma espécie de baluarte de um movimento que vinha ganhando muita força nos quadrinhos naquele momento, que era a questão da propriedade do autor, né? Hoje em dia, o pessoal costuma esquecer de citar a First Comics como uma das primeiras editoras a buscar esse tipo de liberdade para o autor, sabe, deixar o cara trabalhar com temas mais adultos no momento em que o quadrinho ele era, assim, quase que exclusivamente nos Estados Unidos, é claro, né, quase que exclusivamente associado a Marvel e DC. E aqui, com a questão da propriedade do autor mais a liberdade temática, o Howard Chaykin ele pôde fazer o que ele quis. O American Flag, ele acho que vai sintetizar todo o espírito, tanto do criador, como daquele momento dos quadrinhos e tal. A sinopse. Nós estamos falando de Ruben Flag, um ex-ator erótico, dá para chamar de erótico, pornô, o que você quiser. Ele fazia sexo, tá? Essa era a profissão dele. Nascido em Marte, ele vem para a Terra, que foi abandonada pelo governo americano e é controlada por uma corporação chamada Plex. E daí pra frente, assim, a gente vai entrar em maiores detalhes, mas o mote é esse. É uma ficção científica distópica de um mundo controlado por uma corporação de características neoliberais sem qualquer tipo de ética que a controle. Como eu disse logo na introdução, o pesadelo da paranoia anticorporativista da era Reagan, que era extremista a esse ponto dentro do neoliberalismo e provocava preocupação em muitas camadas sociais americanas na época em relação aquele velho mote do Watchmen, né? Quem vigia os vigilantes, né? Quem controla as corporações, quem é dono dessas corporações. E não é um exemplo isolado, né? Assim, o American Flag ele está dentro daquele contexto na época, assim, para o amigo espectador que talvez conheça um pouco mais de cinema que quadrinhos, assim, a gente tinha dois opostos. A gente tinha a figura, por exemplo, do self-made man, o herói americano que encarnava aqueles valores e lutava contra o mal estrangeiro sozinho, que é a figura do herói de ação brucutu típica dos anos 80, como por exemplo um Comando para Matar, e você tinha o exato oposto, que era a deformação dessa mesma figura do herói pelas grandes corporações que, sob o viés neoliberal, acabavam cerceando as liberdades do indivíduo, como por exemplo um Robocop. O Ruben Flag, de American Flag, está muito mais próximo do segundo exemplo do que do primeiro. Ele é um cara que tem boas intenções, mas ele sequer, não dá nem pra gente chamar ele de um anti-herói, porque ele, pelo menos nesse primeiro arco, a gente já vai explicar isso, ele não consegue sequer ser um herói. Vamos aprofundar um pouco para chegar aí nessa questão da Plex, que é um negócio muito mais complicado dentro desse universo. O Ruben Flag ele sai realmente de uma vida de vídeo ator, né, que é o termo que eles usam, né? Quase hedonista, né? Exatamente. Para entrar na polícia não seria a descrição exata, né? Ele é convocado a fazer parte dos Plexus Rangers, que é a força policial que mantém a ordem nesses Estados Unidos dominados pela Plex. É cooptado, né, cara? Talvez seja até um adjetivo melhor, porque ele não está totalmente sob controle dessas decisões. E isso precisa ser explicitado porque é o espírito da HQ. A gente tem uma proposição extremista
de um mundo controlado, uma distopia controlada por corporações, em que você só tem duas alternativas: ou obedecer a elas, ou se tornar um completo marginal. Uma corporação, na verdade. Uma corporação, né? É que a Plex, ela, como toda grande mega corporação, ela tem diversos braços que se estendem para vários cantos. Muitos desses cantos obscuros que são desconhecidos do público em geral, né? Sim. O que as pessoas veem é o que está na superfície, que, como toda boa distopia dos anos 80, como é que essa grande corporação controla o seu público? Através da mídia, né? Sim. E mais interessante também é que a Plex, ela não é dona do mundo, como a gente esperaria que fosse, né, nesse tipo de fantasia distópica, né? O Brasil é uma potência no mundo de 2030 de American Flag. Afinal de contas, 2030 ele estava muito distante, lá em 1983, que é quando a HQ aparece. E o Shaken, ele criou uma realidade em que a América do Sul ela tá meio que unificada por algo chamado União Brasileira das Américas, né, que funciona realmente como uma potência, a parte da Plex, que controla, até onde a gente sabe, lendo esse primeiro arco, os Estados Unidos apenas, né? E, assim, existe uma conspiração em curso, né, que ela é muito maior do que isso que a gente está falando, e o Ruben, ele tá ali meio que para tentar fazer o certo, né? Aquilo que a sua consciência acha que é o certo, porque ele percebe que, inclusive, a Plex, ela tem controlado os tumultos, né, que acontecem às sextas ou aos sábados à noite, né, através de mensagens subliminares, né. É mais ou menos aquela história do novato, o cara recém-chegado que não entende direito o sistema e ele acha que ele pode mudá-lo, né. Em certa medida, assim, é uma espécie de reinterpretação da distopia huxleyana, em que a corporação entende que é necessária uma série, talvez menos Huxley, que é uma referência mais antiga, mas para o amigo espectador entender, parece um pouco mais Matrix. Assim, ele precisa inserir ali uma falha inerente para aquele conjunto de pessoas que se recusa a se submeter àquele poder corporativo ter a ilusão de que eles estão lutando de alguma forma contra ele, de que eles estão fazendo alguma coisa para se opor àquele controle, quando na verdade as próprias revoltas são devidamente controladas, devidamente delimitadas para que elas não fujam ao controle. Exatamente. O sistema, ele acaba absorvendo as próprias insurreições, né? Isso acaba sendo muito interessante. Aliás, a gente falou de Blade Runner no começo. Essa questão do governo ter abandonado a Terra também é muito Blade Runner, né? Deixar só a tranqueira pro povo, né? Que fica, para quem não pode sair, né? Até para deixar claro, sim, dentro da história, o que motiva essa mudança tão drástica é o colapso, né, que acontece em 96 dentro da história. E isso também é interessante a gente interpretar dentro de um zeitgeist, porque em 83 havia ainda esse temor do fim do mundo, né, de que da maneira como as coisas estavam sendo conduzidas, muito provavelmente o planeta ia sofrer um colapso, fosse ele ambiental, fosse ele econômico, fosse ele militar. E o que o Shaken faz é um catadão de todas essas características, e o governo dos Estados Unidos se muda para Marte, a capital, né, do governo americano passa a ser em Marte, e eles terceirizam a administração dos Estados Unidos na Terra para a Plex, que acho que é uma palavra até melhor para definir, é uma terceirização. Eles meio que vendem os direitos dos Estados Unidos para a Plex, que faz o que qualquer corporação faz, né? Naquele momento também é um detalhe interessante, né, ver como ele subverte também certos dogmas, né, das histórias de ação e tal, porque a gente está falando do momento em que o cinema de ação ele colocava o russo sempre como vilão, né, e aqui a gente tem os Estados Unidos completamente povoado, né, de sangue eslavo. Que mais? A questão dos latinos, né, que não estão mais relegados a um papel de marginalizados, né? Pelo também. contrário, agora são uma potência. A distopia do ponto de vista de um americano, não é que o Shaken seja assim, tá? É uma clara ironia, é um claro pastiche, é uma crítica a esse ponto de vista americano, porque o pior pesadelo distópico que um americano conservador, médio, comum pode ter é a ideia de russos, eslavos e latinos
ou povoando o país, ou pior, no controle do mundo. Exato. Né? E quando você vê a maneira como a corporação Plex se comporta, porque ela é aquele tipo de corporação que vê os indivíduos como funcionários. Né? Existe ali uma hierarquia de cidadãos onde cada um executa uma determinada função. Como a gente disse agora há pouco, mesmo os marginais executam uma determinada função. O país está nas condições que está porque ele é administrado agora como uma empresa. Então você tem um pequeno grupo de pessoas que é necessariamente privilegiado, um grande grupo de pessoas que trabalha para que esse pequeno grupo seja privilegiado e um pequeno grupo ainda menor que mantém a ilusão desse segundo grupo de que existe alguma chance de que as coisas um dia não venham a ser assim e de que um dia essas pessoas vão ocupar o posto dessas pessoas privilegiadas. O que ele faz é basicamente explicar para todo mundo que o país agora é a pior versão de um capitalismo neoliberalista administrando o Estado. Então não existe uma grande surpresa aqui. Ele só demonstra o pior lado de uma filosofia que se temia que desandasse naquele período, que era a maneira como Reagan tocava o país. O próprio Ruben Flagg, ele é, de certa forma, um pastiche da figura do Reagan, porque ele é um ex-ator, né, que acaba ocupando um posto de poder em que ele é um ranger, um patrulheiro. O Reagan ficou conhecido pelos seus papéis de faroeste, pelos seus papéis de pistoleiro. Então assim, tem essa brincadeira do Ruben Flagg como a figura do Reagan perdida no próprio mundo em que ele criou. E quando você entende essa analogia do Reagan perdido dentro do mundo que ele criou, a crítica que o Chaikin estava fazendo era justamente essa. Falou, olha, o Reagan, as medidas de austeridade desse período podem ter a melhor das intenções, mas qualquer medida extremista leva necessariamente a resultados extremistas. É necessário numa democracia que as pessoas vigiem umas às outras. É assim que os poderes da democracia funcionam. O Chaikin ainda vai além, mostrando alguns detalhes, né, que acabam mudando o comportamento das pessoas justamente pelas coisas que você acabou de falar, né? Uma vida completamente controlada, sabe, até os levantes das gangues são controlados e tal, então isso tem reflexos, né, sociais e comportamentais. No caso, o comportamento sexual das pessoas é muito diferente aqui, né? Eu acho que foi um choque pro leitor da época pegar e ver o sexo sendo tratado com tanta naturalidade quanto e assim, não vou nem dizer naturalidade, vou dizer promiscuidade assumida mesmo, porque é o que rola na sociedade do American Flagg, né? E até o fato de que, sabe, tem diálogos que referenciam isso para mostrar que isso não é... não está jogado à toa na história, né? Porque você não vê adolescentes, você não vê crianças, né? E o próprio Ruben, ele questiona isso em algum momento, já que ele veio de Marte, ele pega e fala, caramba, mas, sabe, não tem taxa de natalidade aqui com essa trepação toda, né? E ele mesmo, em cada história ele tá dando uma, tipo o James Bond, né, cara? Essa idealização de todo mundo, porque assim, tem poucos personagens aqui que estão fora de forma, né? Então existe um ideal de visual que é artificial. Exatamente, mas assim, isso lembra muito, e eu nem posso dizer se o Paul Verhoeven chegou a ler American Flagg para ter essa ideia em Tropas Estelares, né? Aquela questão daqueles atores dispostos como eles estão. O Ruben Flagg, cara, ele é o Alec Baldwin no começo dos anos 90. Então, se fizesse um filme do American Flagg na década de 90, teria que ser o Alec Baldwin, cara. Aquele negócio, aquela cara, e um mau ator também, se você parar pra pensar. Sim, o Flagg, o Flagg é péssimo, né? Seria uma sacada lá Paul Verhoeven em Starship Troopers, né? Não tem como, né? Se fizesse um filme do American Flagg nessa pegada. Não, cara, mas eu mencionei o Robocop lá no começo, porque o Verhoeven, ele é um cara que entende. Se alguém fosse fazer, fica a dica, tá? Se alguém fosse fazer uma adaptação de American Flagg pro cinema, cara, o primeiro nome que viria na minha cabeça seria o do Paul Verhoeven, porque a maior parte da obra dele, cara, o Vingador do Futuro, o Robocop, Tropas Estelares, são interpretações de obras literárias e tal, exceção do Robocop e tudo mais, mas assim, todas elas têm esse viés
corporativista. Justamente pelo fato de que é como o próprio American Flag demonstra, quando você vive numa distopia corporativista, e não se enganem, nós já estamos vivendo isso, tá? Eu achei muito emblemático, eu acho até pertinente falar disso nesse exato instante. Assim, talvez isso torne o vídeo um pouco datado, mas a gente viu recentemente aquela coisa da entrevista do Mark Zuckerberg, do interrogatório do Mark Zuckerberg pelo Senado americano. E você viu ali um claro choque de gerações que demonstra muito bem a distância que existe entre os representantes do Estado, pessoas idosas e sem capacidade de entender como o mundo realmente funciona, e o dono de uma das maiores megacorporações do mundo hoje, que vive de um trabalho que é essencialmente um trabalho de vigilância. Trabalho de rede social é um trabalho de vigilância. A pessoa precisa saber tudo que você faz, tudo que você quer, tudo que você gosta, tudo que você aprecia, para poder dar a você o que você quer. Isso é Huxley na veia, Facebook. Desde que você possa pagar por isso, né? Desde que você possa pagar por isso. É o pesadelo anticorporativista encarnado. De repente você pode estar pensando, porra, isso é uma edição de capa dura da Mitos, é caro e tal, eu não sei se vai sair volume 2. Pode comprar de boa, porque aqui você tem a história completa. O Shaking, ele ficou no American Flag, bom, ele lançou o American Flag em 83, e até mais ou menos 85, 86, ele completou um arco de 12 números. Os 12 números estão aqui, então você tem, 300 páginas aqui de American Flag, em que você vai ter uma história fechadinha, tal, tá tudo bonitinho, tem uma introdução do Michael Chabon aqui na edição nacional, e tem uma história bônus que é feita ali por volta da década de 2000, que é uma merda, vamos falar a verdade, Howard Shaking, ele ficou nos anos 80, comecinho dos anos 90, acredito que dentro desses 12 números também a gente acha algumas falhas pontuais aí nessa história, tem coisa que não fica bem explicada, mas é Howard Shaking puro, né? Com tudo que a gente falou aí, essa questão satírica, essa questão sem pudores. Esteticamente, o American Flag tem algumas coisas muito interessantes, a gente estava também comentando aqui por fora. Tem alguns quadros que lembram os trampos do Jim Steranko, e você vê que ele está trazendo um pouco daquele experimentalismo que veio dos quadrinhos underground, que foi aos poucos se infiltrando no mainstream, e o amigo espectador mais atento vai notar que existem algumas composições de quadro, principalmente naqueles momentos de televisão, né, em que a mídia aparece, que vão lembrar muito o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Eu acho que esse trampo aqui, ele lembra muito em termos de barulho, né? Eu costumo falar que o trampo do Walt Simonson, por exemplo, ele é barulhento. As páginas dele fazem barulho. São bombásticas, né? O Howard Shaking, ele chega bem perto, né? O letreiramento também do original aqui, que é seguido na edição nacional, ele ajuda muito, né? Aquele negócio, sei lá, tem uma moto correndo, aí você tem aquela onomatopeia gigante correndo junto e tal. Para fazer uma diferenciação do que você está dizendo, eu diria o seguinte: o trampo de um cara como o Simonson, ele é bombástico, assim, ele é herdeiro direto do Kirby, é aquela coisa, você abre uma página e parece que o negócio está explodindo na sua cara. O American Flag, o trampo do Shaking, ele é histérico, diferente, aquela coisa barulhenta em um outro sentido, porque e faz sentido dentro desse contexto, né? É um volume muito grande de informação que está sendo transmitido o tempo todo. Mas eu acho que isso é apropriado para o contexto, porque você se sente, eu acho, tão sufocado quanto uma pessoa que vive dentro desse pesadelo midiático corporativista se sentiria recebendo esse volume de informação inútil o tempo todo. Então, acho que assim, como uma espécie de ambientação, é bastante apropriado. E antes da gente encerrar, também tem um detalhe muito interessante, estético, pioneiro. O Shaking, ele usa aqui na composição dos desenhos uma mesa de desenho que era chamada Craft Tint, que permitia ao desenhista criar um trabalho de sombreamento que a colorização da época até então não permitia. E isso faz com que esse quadrinho ele pareça pioneiro, assim, ele parece uma arte... Não, ele parece não, ele é. Ele é pioneiro, ele de fato.
foi de 83 a 86, mais ou menos, que é quando o Shaken foi fazer o Sombra na DC. Ainda lançou mais alguns trampos autorais nesse tempo. E o American Flag, ele ficou, assim, a First, quando ela manteve os direitos de publicação, ele permitiu que outros roteiristas trabalhassem em cima da sua criação, inclusive um cara que a gente quase nunca fala aqui, né? Um senhor Moore. Barbudão, né? De Northampton. Meio doido. É o Alan Moore e pronto, beleza, vai, vamos lá. E quem mais? O Steven Grant, o J.M. DeMatteis, mas, assim, a gente não teve acesso a esse material, mas todo mundo comenta que se afastou bastante da sua essência. E aí, o Shaken, ele retorna no final dos anos 80, né, por volta de 88, 89, que é quando a série ganha o título de Howard Shaken's American Flag, mas ainda assim ela não chegou nem perto do sucesso do arco original. Ele é um cara nos anos 80 extremamente importante para a indústria dos quadrinhos, porque ele era meio revolucionário, né? Tanto é que quando a DC tenta impor aquela coisa do selo de classificação, ele acaba saindo, ele se junta com o Jim Lee, o próprio Walt Simonson, que você mencionou, e algumas outras pessoas, para montar uma espécie de coletivo de artistas. É só que, infelizmente, muito infelizmente, tanto essas iniciativas dos autores quanto a própria First Comics não sobreviveram ao colapso da indústria, né? Um agradecimento especial para o nosso amigo Doni, aqui da Casa Guilherme de Almeida, que gentilmente cedeu espaço para que a gente pudesse aí, sabe, continuar as nossas pirações semanais. Também aqui mandando um salve para o nosso amigo Vitor Pessoa, que sempre acompanha os nossos programas. Muito obrigado, não apenas a ele, mas a todos vocês que assistem aí toda semana essas pirações, como o Daniel disse. É isso, esse foi o nosso programa sobre American Flag, o clássico de Howard Shaken. Entre no nosso site formiguaelétrica.com.br para mais conteúdo toda semana. Tem alguma crítica, sugestão, recado para nos dar? Mande para natela@formiguaelétrica.com.br. Gostou do vídeo? Curta, se inscreva no canal, compartilhe para os seus amiguinhos. E não esqueça de correr atrás dessa magnífica edição de American Flag, cujo link da Amazon está aqui na descrição do vídeo. Se você comprar por esse link, você ajuda a gente a pagar as nossas contas e as nossas pensões para os nossos inúmeros filhos espalhados pelo Brasil. É isso. Para se inscrever no canal, basta clicar na formiguinha aqui na cabeça do Daniel. Até semana que vem.